Olá, amigos. O programa Viver e Transformar traz hoje um tema interessantíssimo: autodescobrimento. Você sabia que você pode autoconhecer-se e autodescobrir-se? Existe uma leve complementação aí que nós vamos falar durante o nosso programa. Mas antes, nós vamos ouvir a nossa querida Rosália. Olá a todos. Hoje nós vamos cantar uma música de Ariovaldo Filho, Tempo e Vida. Depende de nós, de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós, de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mal. Depende de nós. Está descobrindo, né? Eu acho que o Ariovaldo ele começa de uma maneira bem taxativa, né? Depende de nós e de mais ninguém que o amanhã seja melhor, o nosso amanhã seja melhor. E para que o nosso amanhã seja melhor, a gente realmente precisa passar por esse raio-x, né? Que é o autodescobrimento, que a Sônia estava explicando assim lindamente a diferença de autodescobrimento para autoconhecimento. Então, eu vou passar a bola para ela explicar para a gente direitinho. Boa, boa. Então, a Joana, ela fala disso, que o autoconhecimento, ele leva ao autodescobrimento. Na verdade, o autoconhecimento, eu posso, sim, dizer, eu sou assim, eu tenho determinada característica, eu, às vezes, me sinto amedrontada, eu sou uma pessoa que eu sou, em determinados momentos, orgulhosa, enfim, né? Isso aí eu vou tomando conhecimento das minhas características. O descobrimento, pelo que eu entendi, ele vai de você descobrir a sua capacidade nas experiências, né? Na interação com o mundo, com o outro, com as experiências que você tem, com a sua capacidade de acertar, com alguns erros eventuais, né? Então, ela vai discorrendo ao longo do capítulo sobre isso, né? De você não parar,
porque aí você se deixa dominar pelo medo, pela frustração, e aí você não descobre tantas coisas boas que tem dentro de si. Então, esse descobre. Às vezes você se percebe assim, impulsiva demais, né? Quando a gente é jovem, eu mesmo já fui uma jovem muito impulsiva, porque eu recebia assim, um rótulo na minha mocidade. A minha mãe falava assim para mim: Leila, você é igualzinho o seu pai, estupim curto. Ele chamava de estupim curto, né? Antes de pensar, já explodiu. Te incomodou, você já está colocando para fora as suas emoções. Tanto é assim que ela dizia: é muito mais fácil lidar com você, minha filha, que é assim, do que com a outra, sua irmã, que guarda tudo. Ela não explode, então você não sabe o que está acontecendo. Mas nem uma coisa nem outra. Né? E eu, com a doutrina espírita, eu descobri que eu não precisava ser estupim curto, porque eu estava, na verdade, imitando. Tem um exercício da parapsicologia que eu acho muito interessante. Você pega uma folha de papel, escreve na frente da folha, você escreve todos os defeitos que você acha que tem. E depois, do outro lado da folha, você escreve todas as qualidades que você pensa que tem. E, frente a cada defeito e cada qualidade, você coloca a quem você está imitando. Porque a gente cresce, a educação é feita muito na base da imitação. Você desenvolve os seus valores imitando aqueles que você ama, muitas vezes. E aí, você colocando frente aos seus defeitos, você vai ver que muito pouco sobrou de você mesmo. Você, na verdade, é mais uma imitação do que você mesmo. E eu não sei se isso é fácil de entender, mas na prática é muito interessante, porque aí você fala assim: estupim curto, como meu pai, chorona, como a minha mãe, resmungona, como meu irmão, não sei o quê. Você vai vendo todos as suas imperfeições, você vai vendo que você estava imitando alguém, até que você decide, fala: não, o Espiritismo me mostra que eu posso me reconstruir, construir a mim mesmo. Então, a mim mesma. Eu não quero ser mais impulsiva. Não gosto, eu fico infeliz. Depois que eu explodo, né, quem é explosivo sabe disso. Depois que você explode, você fica triste com você mesmo. Você fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não quero ser assim. Então, pode ser os demônios do seu passado também, os fantasmas, né? Que você, às vezes, roda a baiana e é uma personalidade que você vestiu no passado. Inclusive, a gente aprende muito com os filhos. A minha filha caçula falou assim: mãe, eu não posso duvidar da reencarnação, porque nessa existência eu já fui tantas, eu já tive tantas Cristinas, ela falou para mim, que eu não posso duvidar que, se eu vim de um passado, eu tenha sido muitas outras pessoas, né? E é isso mesmo, todos os dias a gente tem chance de mudar, né, Rosário? Com certeza. Não, e esse descobrimento da gente, né, primeiro notando as coisas que a gente tem feito por imitação, é muito interessante, né? Porque quando a gente se descobre, por exemplo, a gente pode se descobrir uma pessoa extremamente gentil, que é ótimo. A gente pode se descobrir uma pessoa teimosa, que não é tão bom. Mas é um exercício que é importante, né? Até mesmo para a gente tentar entender como é que a gente vai acessar o outro, né? Se eu posso ser muitas Cristinas, então eu sei que o outro tem o direito de ser muitas Sônias, né? E aí os conflitos, eles vão ocorrer, porque são pessoas diferentes, mas a maneira de lidar com eles é que vai ser completamente diferente, quando a gente está descobrindo, né, os nossos defeitos e as nossas qualidades. Todo mundo tem defeito, pessoal. Essa é a notícia ruim. Todo mundo tem qualidade. Essa é a notícia boa, né? Então, que a gente tente realmente, né, aos pouquinhos, a gente vai descobrindo. Porque, assim, a gente pode imaginar, se acontecer, não sei, a morte de um ente querido, eu vou estar muito serena, porque, afinal de contas, eu sou espírita. E aí, chega na hora, você não vai estar, né? Mas, assim, você, na verdade,
quando você se descobre, você pensa assim, essa situação é uma situação de tensão. Então, você já vai agir naquela situação sabendo que o seu comportamento pode rumar para esse lado. É mais honesto, é mais autêntico, é mais legítimo, né? Verdade. Quando a gente vai se descobrindo, essa é a proposta de Joana, né? O autodescobrimento não é de hoje para amanhã. Opa, já sei tudo sobre mim. Não dá. Não dá, pessoal. Com certeza. E é interessante porque, assim, todas as coisas que a gente tem é, de alguma forma, para nos ajudar, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa agradecer. O sentimento de gratidão, ele traz um bem-estar, uma coragem, né? Uma fé no futuro. Então, e nos desliga de muita coisa do passado, de correntes mesmo que a gente traz, porque com essa questão da culpa, né, de que eu sou muito teimosa. Você fala dessa situação de uma maneira suave, né? Eu era assim, mas agora eu não sou mais. Está reconhecendo isso e ponto, né? E isso é importante para a gente poder mudar, porque também se você não reconhece, vai mudar o quê, né? Se está tudo certo. Sim. Então, todas as nossas coisas, em algum momento da vida, elas serviram para alguma coisa. Foram, né, um mecanismo de defesa para alguma coisa. E aí, quando a gente continua, a gente precisa pensar a serviço de que isso está. Né? Se eu sou igual ao meu pai, vou citar o exemplo da Leila, mas não por conta do seu exemplo. Né? Então, se eu sou igual ao meu pai, o que eu estou querendo sendo igual ao meu pai? Muito bom. Né? O seu amor, né? A sua admiração que eu tenho por ele, eu quero que as pessoas tenham por mim também, porque, afinal de contas, o pai é uma figura significativa, um herói, né, para a criança. E, às vezes, a gente traz essa criança dentro de nós a vida inteira. Não é porque tem 40, 50 anos que não tem aquela criança falando ali dentro. Olha, seja igual ao papai. Né? E aí, se a gente descobre que essa criança está aqui, dentro, falando isso, e aí eu começo a tratar dessa criança, né? A dizer que essa parte, que é uma parte minha, né? Que eu chamo de criança, essa maneira de ser, eu já não preciso mais ser assim, eu já posso ser diferente. A própria teimosia, ela pode ser transformada em perseverança, né? A teimosia é você não querer saber de outra coisa, tem que ser aquilo. Então, você comete um erro e você se mantém no erro porque aquilo tem que dar certo. Sim. A perseverança não é buscar outras alternativas para que você consiga aquele objetivo. Né? É muito interessante. O Dr. Jung desenvolve um estudo sobre isso. A Soninha deve saber que quem faz psicologia tem que estudar Jung, né? Em que a gente tem essas crenças, essas convicções que formam os arquétipos no nosso psiquismo, né? Então, ele fala o arquétipo sombra, o arquétipo mãe. O arquétipo é o tijolinho, vamos dizer, quando você vai construir uma parede, você coloca aqueles tijolos todos ligadinhos e forma uma parede. E o nosso psiquismo também, ele desenha o diagrama do nosso psiquismo dessa forma. Você tem vários tijolinhos que formam a sua parede psíquica, forma o que você acredita ser, né? Um pouco da sua personalidade. Então, assim, você tem crenças que são perversas, mas que estão na humanidade, estão sendo repetidas em cada época da humanidade. Por exemplo, a crença, sei lá, do herói, né? Essa crença é perversa, você tem que ser herói. Herói como seu pai, herói como fulano. O ser humano precisa de ter um ídolo, um herói. Mas não necessariamente você tem que ser exatamente como aquele herói. Então, você se cobra muito. São crenças perversas. Outra crença, assim, outro arquétipo, né, é da grande mãe. Então, você é mulher, você necessariamente tem que ser mãe. Então, se você não é mãe, você fica se sentindo com menos-valia. Poxa, eu não consegui. Hoje em dia, mais não. Graças a Deus, as pessoas estão se libertando desses arquétipos, né? As sombras, você tem sombras dentro de você. Quem que não tem sombras dentro? É o que você falou, não tem ninguém perfeito ainda. Sim. Mas aí, se você foi criado
as pessoas repetindo, esse menino é um demônio, esse menino um dia vai me matar. Esse menino criando esse monte de rótulo na cabeça da criança, ela realmente cresce com uma autoestima prejudicada. Poxa, eu não valho nada. Qualquer dia eu vou matar minha mãe de desgosto. Né? E o que você está falando é muito legal, Leila, porque essa questão do rótulo é uma das questões mais complicadas, né? Por que a gente tem que se enquadrar em perfil? Por que a gente tem que se enquadrar, enfim, a expectativa, né? E nós não somos produtos, não, né? E é bem interessante, nós somos espíritos, né, em busca de uma evolução, em busca de uma felicidade, mas nós estamos. Então, esses comportamentos desse descobrimento também são estados, né? Mais uma parte boa, né? Eu estou teimosa, eu estou medrosa, né? Mas a partir do momento que eu descubro como eu estou, o que eu posso fazer com isso, né? Aí é que vem o trabalho da psicologia. Os psicólogos no Brasil, em janeiro, nós temos o Janeiro Branco, que é um movimento muito legal da psicologia. Eu acho muito interessante, eu sempre divulgo, eu acho que é um movimento que deveria continuar o ano inteiro, porque é aquele momento em que eles propõem técnicas de cura. A gente precisa se curar dos nossos estados. E é exatamente isso que a Joana propõe também no capítulo Autodescobrimento. A gente precisa se curar de alguns estados, porque não representam quem nós somos, representam como nós estamos. É verdade. Então, tem uma escritora que eu acho fantástica, o nome dela é Flaira Ferro. Ela é de Pernambuco. E ela passou muito tempo da infância dela, da adolescência dela, ela era uma dançarina de frevo. E o frevo levou ela para vários lugares do Brasil. E ela tem uma irmã, e ela sempre achava, isso é muito interessante, que você falou da diferença entre você e a sua irmã, a Flaira sempre achou que a irmã dela devia ter inveja dela, porque, afinal de contas, ela era famosa da família, né? E aí, quando ela vai a São Paulo e passa por períodos de solidão, passa por alguns acidentes que ela não consegue mais dançar, e aí ela olha para a irmã, e a irmã feliz da vida, na vida que ela tinha, na simplicidade que ela tinha, e ela começa a pensar, caramba, a invejosa da história era eu. Né? E aí ela volta para Pernambuco e ela descobre que ela já não pode dançar, né, tão bem, mas ela canta muito bem, compõe muito bem. Então ela faz uma música maravilhosa, maravilhosa, que se chama Me Curar de Mim. Né, que é muito linda, procurem que vocês vão adorar. E ela fala nessa música, eu sou má, sou mentirosa, sou traidora, sou invejosa, e dói, como dói eu me despir assim. Como dói eu me sentir assim. O descobrimento não é fácil, não é rápido. Assim como o reino de Deus, pessoal, não é rápido, não é fácil e não é livre de perigos. É verdade. Jesus nunca disse isso para nós. É. Para alcançar o reino de Deus, o caminho é árduo mesmo, o caminho é difícil, o caminho é muito perigoso. E a gente agora, nesse momento do autodescobrimento, é como se a gente fosse um iceberg mesmo, a gente só está aqui, ó, na superfície, na pontinha. Né? A gente é muito mais do que isso, se a gente mergulhar. Mas isso que está aparecendo na pontinha é o que a gente precisa investigar agora, porque é o que está aqui. É verdade. Como a gente está lidando. E nesse ponto, o Dr. Jung também é perfeito, que ele faz uma analogia com o que você é e o oceano. Então, ele diz assim, o ego, que é a personalidade, o que a gente pensa que é, né? Esse somatório de conquistas, de defeitos, isso tudo que a gente está se descobrindo, né? Está ainda assim, isso tudo é uma rolha boiando no oceano. Eu acho lindo ele chamar o ego de rolha. É uma rolha boiando no oceano. Imagina o oceano. Agora imagina uma rolha. É uma coisa muito pequena. Então, o que nós somos é muito maior do que tudo isso que a gente pensa ser. Então, isso aí, a gente tem que partir desse princípio, meus irmãos. Nós somos um oceano de bênçãos. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Tudo que digam ao contrário disso, ou que disseram ao contrário disso para você, vale a pena colocar no lixo virtual, porque não corresponde à verdade. A verdade é Deus.
E nós somos filhos da verdade, filhos da luz, herdeiros de todo o universo. Mas como a Rosália falou também, essa descoberta não é assim, de uma hora para o dia. Você tem que bater e tem que buscar, como disse Jesus, né, Soninha? Já está ali engatilhada. Essa verdade é a nossa liberdade, né? É É o que nos liberta mesmo. É interessante, né, que você está contando a história. A música realmente é linda, a gente procura. Porque nossa, dá vontade de ficar ouvindo 1000 vezes, né? E é interessante porque ela sempre dançando acabou se machucando por isso, né? Se auto-machucando. E para descobrir que poderia cantar. E aí compõe uma coisa, uma pérola, né? Uma maravilha dessa. Então, a verdade é a liberdade, né? E a aceitação, que a gente tem muita dificuldade de aceitar da maneira como a gente é, né? Então, aí lembra o alto amor, que é um tema também muito interessante. A gente precisa se amar, a gente precisa se aceitar com essa rolha, né? Essa rolha no oceano de coisas que a gente pode ser, que talvez não vamos descobrir nessa encarnação. Também não tem problema, né? Se a gente caminhar, porque o importante é evoluir sempre, né? Certeza. Os espíritos não disseram evoluir agora, eles disseram evoluir sempre. E isso é bom porque nos dá uma eternidade, né? Enfim, a gente tem... Me lembrei do programa Jesus Cuidando de Você novamente. Eu estou com os 2 programas aqui na cabeça. Porque a gente falou no sábado passado, num sábado passado, né, que a gente estava falando do perfeito, o estudo que o Marcos fez, que era de Mateus sobre a perfeição, ser de perfeitos. E aí é muito interessante, porque a gente acaba descobrindo que nós vamos ser perfeitos. Precisamos construir essa perfeição. Não somos, mas temos uma eternidade para construí-la. É verdade. A Soninha está lembrando uma coisa importante, meus irmãos. Não tem que se autoflagelar. Eu sou ruim, eu sou péssima, eu sou invejosa, eu sou orgulhosa, eu sou ciumenta, eu sou isso, aquilo, e toma chicotada. Porque antigamente usava-se, né, o autoflagelo. O autoflagelo passou a época. Sim. A gente, ao se autodescobrir com essas imperfeições, a gente tem que ter a maturidade. Aí que vem a fase da maturidade espiritual. De você dizer, não, eu vou começar aos pouquinhos, né? Vou tirar um defeito de cada vez. Sim. E sabe o que é interessante? Vou bater um de cada vez. Você está falando isso, a gente pode mais no futuro conversar. Que esse autoflagelo, que antigamente era mesmo na base da chicotada, né? Machucar o corpo, macerar o corpo. Mas a gente ainda continua fazendo isso, e muitas vezes de uma forma tão sutil que a gente não consegue perceber. Então, é através das doenças. Verdade. Então, é aquele que adquire um câncer, uma doença autoimune, né? E, na verdade, é uma autoflagelação. É verdade. Com certeza. É bem interessante mesmo. Eu acho que é um tema muito vasto, que a gente deve estudar, né? E é incessante mesmo, porque, bem como a Leila falou, a partir do momento que eu me descubro teimosa, o que eu posso fazer com isso? É verdade. Eu já sei o que é, mas o que eu posso fazer com isso? Né? Algumas teimosias foi muito bom na vida. A gente pode examinar, como a Sônia falou. Sim. É aquela perseverança. Sim. Eu sou teimosa, eu sou perseverante, né? Sim. Então a gente... É isso. A gente precisa realmente fazer esse mapa, né? Esse raio-x, passar um raio-x, assim. A gente tem falado muito de meditação. Uma das meditações chamada Vipassana, uma das técnicas é essa, você se imaginar passando um raio-x em você. Aí começar a perceber onde é que está doendo, né? Aí tem gente que tem uma dorzinha mais aqui, mais palpitação. Aí, a partir dessa dorzinha física, aí a pessoa vai descobrindo que há uma tristeza muito grande. E aí, como é que vai trabalhar com essa tristeza? Muita paciência. Como o Divaldo diz, é a ciência da paz, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo, bem devagar. A gente tem feito isso. Não é fácil. A gente precisa admitir isso com muita sinceridade. Eu costumo brincar quando eu converso com os jovens ou nas palestras. Eu sempre faço 2 perguntas. A primeira você acredita que a vida não tem fim?
Aí todo mundo levanta a mão. Aí a segunda pergunta é: você vive como se acreditasse que a vida não tem fim? Aí só alguns levantam a mão. Porque a gente não reflete muito sobre isso, né? A vida realmente não tem fim. Nós somos espíritos imortais, mas nós estamos nesse corpo. A gente precisa valorizar esse corpo. E a gente precisa valorizar essa experiência. Teimosia é uma experiência, medo é uma experiência, ciúme é uma experiência, raiva é uma experiência. E a gente precisa entender, né, o que é isso. Né? A gente tem batido muito na tecla nesse 2020 da investigação. A gente precisa. Durante muito tempo a gente quis remediar, e agora a gente está fazendo esse movimento de prevenção. Se eu estou medrosa por quê? Aonde esse medo me levou? Aonde esse medo ainda pode me levar? Por isso, Deepak Chopra, esse médico que eu também aprecio muito, ele diz: nós estamos saindo da era do conhecimento e entrando na era da consciência. A gente está começando a tomar consciência de que consciência nós somos, né? Que é uma consciência plena, uma consciência livre. Essa liberdade, né, da Flaira que a gente contou, e ela continua dizendo na música, de que se eu não fizer isso agora, de que forma, né? De que jeito que eu vou me curar de mim? Né? E é exatamente isso. A gente precisa procurar a forma curativa, né? Que vai ser, como a Sônia muito bem tem lembrado nos programas anteriores, é muito individual. Autodescobrimento, o nome já diz, né? É um descobrimento individual. É um processo que a gente vai passar solitário, né? Não é um processo. Em alguns momentos a gente vai dividir com as pessoas, mas esse processo da gente se autodescobrir é um processo individual. E ele precisa, nesse momento, é urgente que a gente faça isso, né? É verdade, meus irmãos, já está na nossa hora. Põe aí o seu copinho d'água, você que está nos ouvindo, que nós vamos novamente ouvir a música. A música tem a essência do laboratório do mundo invisível, que vai colocar aí no seu copo d'água o remédio que você está necessitando, né? Depende de nós, de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós, de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem num riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mal. Depende de nós. Um beijo grande e até semana que vem. Eu vou ler mais um trecho desse livro, né, que é O Homem Integral. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego,
do primitivismo, predominante ainda é a natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões de formas de vida. Muito lindo, meus irmãos. E assim encerramos mais um programa Viver e Transformar, com a certeza de que estaremos juntos na próxima semana, se Deus quiser.